Mahamai. Os escritos dos Talmudim de Yeshua. As instruções do Mestre, trazidas por seus shlichim, enviados, seus alunos, aqueles que propagam as suas bessorot, a Torá de Moshe, a Torá sagrada, na Brit Hadashah. Shalom, shalom, pessoal Marahaiá, estamos de volta em nosso canal Mahanai. Vamos continuar o estudo de Gálatas, Baruch Hashem, hoje no capítulo 2 de Gálatas. Vamos fazer então as leituras dos trechos e compreendermos um pouco daquilo que é verdade neste texto que infelizmente é tão mal interpretado. Baruch Hashem. Passuque 1, capítulo 2 de Gálatas. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi devido a uma revelação e lhes expus a boa mensagem que prego entre os estrangeiros, mas em particular aos que eram de destaque, para que de algum modo não estivesse corrido em vão. Versículo 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se contra a própria vontade. E isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade, e temos no Mashiach Yeshua para nos subordinar. Baruch Hashem. Então vamos parar aqui e fazer um pequeno comentário. Gente, vemos aqui que passou bastante tempo, né? Desde que Shaul recebeu, né, a conversão do Mashiach, né? Passou-se 3 anos no capítulo anterior e agora mais 14 anos, 17 anos então de jornada, né? Bastante tempo. E aí depois deste tempo inteiro, eles sobem para Jerusalém para resolver uma questão. Por quê? Porque está tendo essas desavenças. Pessoas que são, como eu disse para vocês, natas, né, da família de Israel, que já nasceram judias e que já tinham uma circuncisão na carne. Elas estavam interrompendo a questão, né, do tempo que seria necessário para os estrangeiros, então, fazerem a circuncisão. Estavam trazendo uma imposição no seguinte: se não fazer a circuncisão, não é judeu. Se não fazer a circuncisão, não serve Hashem. Se não fazer a circuncisão, não está salvo. Nesse sentido. Entende? Então, assim, Shaul vai falar aqui sobre uma liberdade que Yeshua proporcionava para os estrangeiros. Que liberdade é essa? A gente tem que compreender que o Mashiach, ele não traz libertinagem no sentido de que a pessoa que se achega de fora para a Torá, essa pessoa pode fazer o que quer e ela vai ser aceita como da comunidade. Não é isso que Shaul está falando. A liberdade que Shaul está citando aqui do Mashiach é de que a pessoa que está aprendendo o caminho de volta, aquele que está fazendo a techuvá, sendo ele estrangeiro, né? A gente sabe que a alma dele é uma alma de israelita, mas só que ele estava entre as nações por um tempo, né? Então ele vem de fora para casa de mim. Ele precisa fazer uma trajetória de conhecimento antes de fazer o pacto da circuncisão. E nenhum mandamento, nem a circuncisão e nenhum outro mandamento da Torá, ele deve ser imposto para ninguém. Ou seja, eu estou aqui com vocês, né? Estudando a Torá. A gente estuda Parashá, a gente estuda Teilim, a gente estuda Brit Hadashah, a gente estuda Haftarah. Vocês têm toda a liberdade de desligar agora mesmo este vídeo e não escutar mais. Vocês podem continuar escutando, aprendendo. Vocês podem colocar em prática. Vocês podem
demorar meia hora, um dia, 10 dias, um ano, depende de sua vontade. Isto faz parte do livre-arbítrio. Ou seja, o meu conselho é: a Torá é o bem, a Torá é vida, a Torá é bom para você. Mas você que tem que escolher o seu tempo e a sua decisão de direção. Em lugar nenhum, nós vemos na Torá escrito o seguinte: amarre as pessoas e a partir de agora, se elas não fizerem exatamente o que está aqui, mate todas elas. Não existe isso. Então, a Torá, ela é dada no deserto, um lugar neutro, onde qualquer pessoa pode receber. Quem recebe a Torá, agora, é que tem que fazer de sua vontade a vontade de Hashem. É algo que tem que ser livre. E principalmente se essa pessoa, ela vem de uma cultura estranha, de costumes estranhos, ela precisa de um tempo para ela, primeiro, aprender a Torá e começar, então, a caminhar em todos os aspectos necessários da Torá. Pelo Hashem. Inclusive, o mandamento da circuncisão. Certo? Baruch Hashem. Existem 3 mandamentos que a pessoa não pode fazer. 3. Quais são eles? Circuncidar? Não. Não assassinar. Então vamos começar. O primeiro, não cometer idolatria. Certo? Então, vamos supor, você ouviu falar da Torá hoje. A primeira coisa que você tem que entender é que você não pode ter outro Deus que não seja Hashem. Só que isso tem várias nuances. Você vai começar a entender primeiro o que é Deus, o que é ser um Deus. Entende como é que é? Tudo demanda um tempo, a pessoa tem que compreender a situação. Por isso que existe a questão da ignorância. Então, tem níveis de ignorância, tem níveis de esclarecimento. Então, são 3 mandamentos que a pessoa não pode quebrar. Caso contrário, só a morte resgata. Idolatria, assassinato e relações sexuais ilícitas. E isso a pessoa tendo compreensão do que são. Não é na ignorância. Se fosse na ignorância, ninguém conseguia. Porque todos, de uma forma ou de outra, se envolveram com isso. Porque o próprio Adão, ele caiu por conta disso. Então está todo mundo aqui para consertar isso. Então agora que você já entende o que é idolatria, que você entende o que é assassinato, que não é só matar no corpo físico, a Lachonará também é. Então, agora que você entende o que é relações sexuais ilícitas, todas elas, quando você compreende, você não pode fazer. Se você fizer, só a morte para limpar. Entendeu? Então, são 3. Os outros 610 não tem o peso destes 3. Não estou dizendo aqui que a gente não deve cumprir os outros 600, pelo contrário, tem que cumprir tudo. Mas precisa entender para poder cumprir. Precisa ter um processo de chegar na compreensão, no mínimo, do que se deve ser feito para poder executar. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição para que a verdade da boa mensagem permanecesse entre vocês. Ou seja, o Shaul, ele disse: eu não vou ceder para essa imposição destes falsos irmãos. Shaul já está falando que são falsos. Né? Porque não é porque sabe a Torá de cor e porque já cumpre aparentemente tudo que é perfeito e sadico. Não é. Não é. Tá? Korah tá cheio, tá? Tá cheio de Korah. Continuando. Versículo 6. Daquele que pareciam ser alguma coisa. Elohim, esses, olha só. Alguém que parecia assim, quais em outro tempo tenham sido nada me importa. Elohim não aceita a aparência do homem. Ou seja, tá ali todo, né? Como eu disse para vocês, né? Todo por fora. Você vê assim, meu pai. Não é isso que eu achei. É óbvio
que o que eu tenho por dentro, isso vai acabar saindo para fora. Se eu pego um copo, né, sujo, e eu lavo ele bem lavado por dentro, não tem como não cair água fora, lavar fora. Agora dá para eu emborcar o copo, lavar bem lavado por fora e manter ele sujo aqui dentro. Dá para fazer isso. Entende como que é? Continuando aqui a leitura. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, mas nada me acrescentaram. Ou seja, tinha, muita conversa. Mas cadê a hora de iluminar o outro? O que adianta a criatura dizer que ela tem Torá completa, se ela não é capaz de acender um pavio que seja ao redor dele? Ela sai empurrando as pessoas. Não, você não presta. Não, você não pode ir na sua casa. Não, você não pode sair nem na sua cara. Você está condenado. Para que a Torá na vida de uma criatura dessa? A Torá é para poder iluminar o mundo. Yeshua falou. Não é para pegar o dinheiro e botar debaixo da cama. Dizer, não é minha, eu sou santo. Eu tenho Torá. Eu sou isso aqui. Torá. A Torá é para que você salve e resgate os homens que estão jogados na lama. Ou você acha que quem vai ser purificado já está limpo? E Yeshua disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, se eu quero resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu não vou buscar elas na sinagoga. Elas não vão estar lá. Se elas são ovelhas perdidas, elas vão estar na perdição. Então, quando eu encontrar as ovelhas perdidas, eu vou brilhar a Torá para essas pessoas. Eu vou deixar com que seja possível essas pessoas enxergar Deus. Então, se eu digo para a pessoa, você não tem jeito para você, era melhor até você se matar logo. Ou seja, eu não estou brilhando a luz da Torá, eu estou destruindo. Eu estou trazendo escuridão e morte. Ah, mas eu sei as páginas de todas as escrituras. E sequelar B, não sei que lá A, e não sei que lá, não sei que lá. Não adianta o quê? Tu saber todas as páginas do Talmud, todas as páginas da Gemara, da Mishnah, saber o Pirkei Avot que estava rabo do começo ao fim, saber a Torá escrita de Bereshit até terminar lá a palavra Israel no final de Varim. Não adianta o quê? Se quando um filho de Hashem que está lá sujo, jogado, tu vê que nem a parábola passa e deixa jogado, morto, caído no chão, ferido, e não ajuda, não estende a mão, porque eu sou santo demais, ele vai me contaminar. Então, ficou complicado. Não é esta a boa nova que nós temos. Nós que temos o testemunho de Yeshua, nós temos Bessorot, boas notícias. As boas notícias é que tem como resgatar os perdidos. Essas são as boas notícias. Ah, mas se você não fizer a circuncisão imediatamente, você não pode fazer parte de Am Israel. Onde está escrito que imediatamente tem que fazer a circuncisão? Em lugar nenhum. Ou seja, se a pessoa acarretar sobre ela um compromisso que ela ainda não tem capacidade de carregar, vai ser retirado ainda mais, né? Ser arrancado ainda mais do povo. Ou seja, o afastamento vai ser gerado de uma forma maior. O que era para ser resgatado. Né? Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que a boa mensagem da incircuncisão me fora confiada, como a Kefa a da circuncisão, porque aquele que operou a favor de Kefa para a missão da circuncisão, operou também a meu favor para os estrangeiros. Vamos consertar isso aqui, né, gente? Será que Shaul foi chamado para pregar para as pessoas que o certo é não fazer a circuncisão? Será? A leitura correta disso aqui é o seguinte. Shaul, foi chamado, convocado a trazer as boas notícias para as pessoas que não têm o pacto, que não são da família de Israel, ali, vivendo ali, no sentido de nascer
no país de Israel, de família de sangue de Israel. É isso que está falando de circuncisão e incircuncisão. Por quê? Porque quando um judeu de sangue nasce, 8 dias depois é feita a circuncisão dele. Shaul não foi chamado para pregar para os judeus na Judéia, chamado para entregar a Torá para estrangeiros, pessoas que quando passam 8 dias de vida não fez circuncisão. Ou seja, pessoas que não têm o pacto na carne, logo que nasce, porque não é da família no sentido de DNA, de sangue, de país, da pátria Israel em si, entende? Não de alma. Então, Kefa, ele ficou em Jerusalém. Kefa semeava as boas notícias para os judeus, para as pessoas Yehudim, que nasceram em Yehudim, fizeram circuncisão por 8 dias. Não que Shaul vai ensinar a não fazer circuncisão, não é isso. A compreensão do texto é desta forma, como eu disse aqui, ok? Baruch Hashem, versículo 9. E quando conheceram a benevolência, a graça que me fora dada, Yaakov, Kefa e Yohanan, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras da comunhão, para que nós fôssemos as nações e eles a circuncisão. Olha só, eles colocam aqui no texto como Pedro, Tiago e João, Yaakov, Kefa e Yohanan ensinavam circuncisão e Shaul não, e Barnabé. O que Shaul está falando é o seguinte, ó, a mesma mensagem, como no capítulo anterior, a mesma mensagem que Kefa ensina lá em Jerusalém, eu também ensino, só que eu ensino para as pessoas estrangeiras. E Kefa ensina para os judeus. Baruch Hashem. Versículo 10. Recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que procurai fazer com diligência. Então, Kefa falou, vocês vão fazer o trabalho fora, como Yeshua falou, vai pelo mundo inteiro, vai. Mas lembra de fazer tzedakah para os pobres aqui. Quando vocês vierem, manda as ofertas de vocês para nós aqui, que aqui tem pobres aqui do nosso povo. Então, é um trabalho de cuidado da comunidade. É isso. Versículo 11. Quando, porém, Kefas veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Kefas pisou na bola. Pois antes de chegarem alguns da parte de Jacob, ele comia com os estrangeiros. Mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. Olha essa questão de que eram da circuncisão. Gente, a forma que o texto é escrito aqui, fica parecendo que tem 2 times. Tem o time que é a favor da circuncisão e o time que é contra. Não é isso. A circuncisão aqui é porque eram circuncidados desde o nascimento, porque eram judeus de sangue, nascidos na Judéia, em Israel. É isso. E agora Pedro aqui estava comendo com os estrangeiros, né? Porque Pedro, lembra de Pedro? Pedro foi o primeiro que recebeu o estrangeiro, o Cornélios lá. Ele viu aquela visão dos animais e que Hashem falou que aquilo que foi purificado por ele, que Pedro tinha que aceitar, ou seja, as nações seriam purificadas por Hashem, as pessoas seriam purificadas por Hashem. A gente tinha que acolher as pessoas que quiserem a Torá, certo? Que quisessem se converter a Hashem. Então, Kefa, que ele estava tudo bem. Quando ele viu que o povo lá de Jerusalém estava chegando, ele foi esquivando, saindo de junto. Por quê? Porque a tradição, né, e até hoje muitos rígidos têm isso, de que o ser humano que não é Yehudi é um animal, não é gente, não é... É eu que determino que a alma divina caiu no corpo desse, daquele outro? Como? Porque a mãe não é judia? Ou seja, quem sabe onde está a alma humana é o Criador. Quem somos nós para apontar? Aquele ali não é alma divina ou aquele é? Entende? Então essa tradição é antiga, não é de hoje. Mas perdura até os dias de hoje. E isso é que traz morte para Israel. Porque essas coisas caem no ouvido dos estrangeiros, os estrangeiros vão para cima de Israel. Por quê? Porque esta fala, ela é de xenofobia. É isso que é. Né? Terrível isso. E Yeshua veio
contra essas coisas. E os talmidim da Yeshua também. E Kefa, a gente sabe que Kefa, um benção, Baruch Hashem. Kefa aprontou até com Yeshua, gente. Kefa, lá na prisão do mestre, negou Yeshua. Não conheço, não. Não conheço. Então, aqui a gente entende. É um homem sagrado, grande, cheio de Torá, mas erra. E Shaul corrigiu ele aqui no erro dele. Porque eu estava falando do meu marido aqui mais cedo. Não pode corrigir o Sadik. Não pode corrigir um homem, independente de quem seja, estiver errando na Torá. Não pode. Não deixa ele virar Korah. Deixa ele virar o Satã. Deixa ele personificar o Satã. Né? Vamos deixar direto pro Geinam, ser engolido pela terra. Já que não pode falar com ele. Né? Ele é muito sagrado. Não pode corrigir. O Shilom fala o contrário, né? Shilom fala que sábio é o que recebe a repreensão. Mas hoje em dia, se você falar com grãos esse sadico aí, né? É errado. Não. Então, o erro pode acontecer e ocorrer em qualquer pessoa. Ou seja, estamos no mundo, estamos na fisicalidade e pode ocorrer sim erro da nossa parte. E a humildade, que é a chave, tem que estar em nós de sermos corrigidos quando erramos. E aconteceu com Kefa. E Kefa baixou e Kefa melhorou. Baruch Hashem. Continuando aqui. Versículo 3. E os outros Yehudim também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Então agora, não tá... não é bem assim, que tal, que a gente não pode, e tal. Versículo 14. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade da boa mensagem, disse a Kefa perante todos, olha, Shaul não vai guardar, é diante de todos. Isso não é humilhar, viu, gente? Não é humilhar. Não pode humilhar. Sim, não pode humilhar. Mas a correção... Então, Moshe Rabbeinu passou no deserto chamando a atenção do povo o tempo todo. Ele estava humilhando ninguém? Não, ele estava explicando e falando conforme a vontade de Hashem. O dito de Deus não é humilhação, é correção. Continuando. Versículo 14, continuando. Se tu, sendo Yehudi, vive como os estrangeiros e não como os Yehudim, como é que obrigas os estrangeiros a viverem como Yehudim? Olha só, Shaul falou assim, não tem lógica, Kefa. Você sendo judeu, tendo Torá, você está se comportando como alguém que não tem Torá. E agora, como é que você quer que eu e você façamos com que as pessoas que não têm Torá venham a se tornar Yehudim com Torá? Se você não tem o comportamento de Torá. A Torá é para fazer isso que você está dizendo? Separar as pessoas de Hashem? Então, se você quer que a pessoa brilhe a luz, você jogar uma coberta sobre a pessoa vai resolver? Ou seja, você tem um comportamento contrário à Torá, vai fazer com que essa pessoa se torne, então, alguém de Torá? Não, você vai afastar a luz dessa pessoa. Versículo 15. Nós, Yehudim por natureza, e não transgressores do meio dos estrangeiros, sabendo que o homem não é justificado pelas obras legalistas da Torá, mas por meio da fé de Yeshua, o ungido, da emunada, da fidelidade. Também acreditamos que Yeshua, o ungido, para sermos justificados por meio da emuná no ungido, e não pelas obras legalistas da Torá. Pelas obras legalistas da Torá, nenhuma carne será justificada. Que obras legalistas essas da Torá? Que obras da Torá? Que obras da lei, que nas outras traduções vai aparecer lá? Ele está citando aqui a tradição do povo. Qual é a tradição? Não pode comer um estrangeiro, não pode sentar na mesa com uma pessoa que não é judeu comer, não pode entrar na casa de alguém que não é judeu, que vai se contaminar, porque eles são impuros. É esse tipo de coisa que Shaul está falando, que não é para seguir, que isso não justifica ninguém. Tradição que não está pautada na verdade que Hashem deu, não justifica ninguém. O que vai justificar a pessoa é a fidelidade no que o Mashiach trouxe, que é a Torá plena.
é o quê? É o sacrifício do Mashiach que vai fazer caparar sobre o pecado, tanto do estrangeiro como do natural, do judeu natural. Entende? Não é seguir uma tradição absurda que afasta a Torá das pessoas. Versículo 17. Mas se procurando ser justificados pelo ungido, nós mesmos somos também achados transgressores, é o caso do ungido ministro do erro? Tipo, se eu acredito que Yeshua é Mashiach, e que o trabalho do Mashiach é resgatar esses estrangeiros, essas pessoas perdidas, que está no meio dos estrangeiros. Eu não estou dizendo aqui, gente, que todo mundo é para ser resgatado. E não é, você sabe que não. Tem uma parte de pessoas que é para ser resgatada, que são as ovelhas de Israel perdidas. Mas se eu fecho a porta para todos os estrangeiros, essas ovelhas também ficam impedidas. Se eu não acredito nessa missão de Yeshua, ou seja, então ele é um ministro de pecado, de transgressão, ou seja, Yeshua, a missão de Yeshua é falsa. Entende? Então, se Pedro se comporta desta forma, ele está dizendo assim, o que Yeshua vai fazer não vai dar certo, não. Só vai dar certo se tu casar com uma judia e na terceira geração, lá até o bisneto vai ser judeu. Aí teu bisneto pode ter o Lamadá, que é o que a tradição absurda fala. Então entenda de uma vez, existe uma ponte criada pelo Mashiach. E nós que temos o testemunho de Mashiach, nós temos este entendimento para trazer para as pessoas. Nós não podemos fechar essa porta. Essa porta tem que se abrir. Caso contrário, as pessoas não voltam, as ovelhas não vêm, o trabalho do Mashiach não é feito, vai continuar a mesma coisa de sempre, só aquele povo ali para eles mesmos, pegando o candeeiro e colocando debaixo do balde, e com a bacia em cima, e a luz fica dentro do balde aqui. Só aquele povo ali que tem a luz da Torá, mas ninguém no mundo vai ter. Isso não é a redenção final. A redenção final não é 10 pessoas só ser salvo. A redenção final é juntar o povo nos 4 cantos do mundo. Versículo 18. Porque se torno construir aquilo que destruir, constituo-me a mim mesmo como um transgressor. Ou seja, Shaul está falando, se eu já ensinei, existe assim uma ponte, se eu tenho que mostrar para eles o caminho, e eu mesmo for lá e fechar a porta, não posso comer com vocês, não, porque eu sou santo demais. Eu mesmo estou destruindo o que eu já fiz, tudo que eu consegui. As pessoas vão se sentir maltratadas, expulsas e vão embora. Vão se afastar de Hashem. Versículo 19. Porque eu, por meio da Torá, morri para o legalismo, a fim de viver para ele. Ou seja, Shaul está falando que eu não aceito mais estas tradições absurdas que cortam, que destroem o caminho do Mashiach. Então, existem tradições positivas que vão fortalecer a Torá, sim, mas existem tradições e vamos colocar aqui, costumes de homens, leis de homens, que vão atrapalhar o processo que o Mashiach veio trazer, que é o resgate das pessoas estrangeiras, que são homens de Israel. Eles são estrangeiros agora, mas a alma deles não é de estrangeiro, não. A alma deles é a alma divina, que precisa voltar para o meio do povo. Versículo 20. Estou pregado no madeiro com o Mashiach. No entanto, eu vivo, não mais eu vivo, e sim o Mashiach vive em mim. Então, o que Shaul está fazendo? Eu estou me sacrificando aqui junto com Yeshua, do mesmo jeito que Yeshua fez um sacrifício para resgatar esse povo, eu também estou junto com ele. Eu não abro mão, não. Não vai ser em vão aquela morte. Todo aquele sacrifício que Yeshua fez não será em vão, porque eu estou morrendo junto com ele. Eu dou a minha vida junto com ele, para que o trabalho dele seja feito. O que adianta Yeshua vir morrer, ter então ali um sangue que é capaz de cobrir, fazer caparar
das pessoas que têm transgressão de caráter, que já estão afastadas do povo. Se essas pessoas não conseguem vir, não são chamadas, não são direcionadas, o sangue serviu para quê? Se não tem ninguém para cobrir. Não, vamos fechar a porta porque eles são impuros. Não vamos comer na mesa com eles, porque se eles sentar na mesa, impurifica a comida. Versículo, continuando. E a vida que agora vive na carne, viva por meio da fidelidade, da fé do Filho de Elohim. Ou seja, a mesma fé que Mashiach tem, que ele está vivo, Shaul vive aquela mesma emuná, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu já falei para vocês que Shaul, ele se coloca no meio, né, daqueles que ele resgata. Shaul fala assim, ó, ele amou os estrangeiros, ele amou a mim. Ele amou a mim que era um transgressor, porque eu fechava a porta das ovelhas. Mas ele me convidou para ser um pescador, que nem ele convidou a você, Pedro. Yeshua convidou você, Shimeon, Efa, para ser pescador. É o que agora? Vai jogar a rede fora? Vai parar de puxar os peixes? Versículo 21. Não anulo a graça de Elohim, porque se a justiça vem mediante o legalismo, logo o ungido morreu em vão. Olha só, se a justiça vier mediante a tradição humana, que quebra o trabalho do Mashiach, então o Mashiach morreu em vão. Lógico que Shaul está falando aqui. Então, se o Mashiach morre para resgatar o povo, e ninguém vai fazer o trabalho de abrir a porta, mostrar a luz para o povo vir, foi em vão a morte do Mashiach. Entende? Então, a postura de Shaul, né, que tem que ser a nossa, é continuar o trabalho de Mashiach. Mashiach, ele sobe e ele fala, agora vocês vão fazer a extensão daquilo que eu comecei. Né? Eu fiz a parte que vocês não podiam fazer, vocês fazem agora o que eu vou, então, determinar para vocês, que é buscar as ovelhas. Então, eu estou aqui neste canal, com vocês aqui, dizendo que qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo que esteja me escutando, se no teu coração plantar o desejo do teu Criador, você é a alma divina. Não importa qual é o teu país de origem. Não importa. Existe uma ponte para que você se torne filho de Elohim. O que é filho de Deus, gente? Adão, gente. Abraham, Yitzhak e Yaakov é Adão. A família de Abraham, Yitzhak e Yaakov, que é Israel, são Adão. Então, quem se torna, então, família de Deus de novo, entra para o povo de Israel. Independente se nasceu nesta vida, no país de Israel, ou de DNA judeu. Porque o povo judeu está misturado no mundo inteiro. Existe um rastreamento de família judaica. No meu caso, eu tenho, no meu sangue, né? Aparece lá, sangue judeu. Mas esta família que foi rastreada, não é somente esta família que tem sangue judeu, não. E as outras que estão misturadas? Não tem como, só Yeshua, quando chegar, que vai detectar o sangue judeu. Que provavelmente está em quase todas as pessoas, entende o que eu estou falando? Então, nós temos que fazer esta ponte. Parar com essa loucura de seguir regras que fecham a porta. As regras são saudáveis até que elas não interrompam o trabalho divino. Então, a lei dos homens, né, as diretrizes dos homens, as alahot, né, as tradições humanas são positivas se elas fizerem o trabalho de promulgar a luz. Elas têm que fazer o trabalho de expandir a luz e não de vedar, de escurecer, de travar. Então, se a regra trava, essa regra não serve. Entende? Então, Baruch Hashem, vamos ficar aqui, capítulo 2
de Gálatas. Próximo estudo, nós aprofundaremos mais neste assunto maravilhoso. São apenas 6 capítulos, não vamos nos demorar. Então, quero repetir aqui a questão de os da circuncisão, os que não são da... Não existe time a favor ou contra a circuncisão aqui. Este texto, ele está mal interpretado, mal traduzido. Estes da circuncisão são simplesmente, devia estar escrito aqui, pessoas naturais de Israel e pessoas estrangeiras, apenas isso. E aí a bagunça sai da mente. A gente sabe que Babilônia tem que ser confusão. Por isso que Hashem, tudo é Hashem. Hashem deixou fazer desse jeito bagunçado. Porque agora chegou a hora de separarmos o bem do mal. Então estamos aqui neste canal fazendo o trabalho da separação do bem e do mal, que é o trabalho de Adão. Então nós estamos aqui fazendo o trabalho de iluminar não apenas a nós mesmos, mas abrir então uma ponte. Isso é o Mashiach, este resgate, para que outros, seja você que está aí do outro lado, qualquer nacionalidade, venha para a Torá, venha para a luz. Shalom, shalom, lehitraut. Kol hatovim lekulam. Os escritos dos Talmudim de Yeshua. As instruções do Mestre, trazidas por seus shlichim, enviados, seus alunos, aqueles que propagam as suas bessorot, a Torá de Moshe, a Torá sagrada, na Brit Hadashah.